Olá, ouvintes! Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Tá começando agora o culto na Rádio JB, a Rádio do Sucesso. É isso aí! Depois de uma longa espera, que estou de volta, mais uma semana, trazendo aí o melhor do louvor, o melhor do culto JB. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer aquela oração maravilhosa, pedir a bênção do Pai, aquela bênção do Pai para você, para todos nós, para todos aqueles que vão me acompanhar até o final desse culto. Eu prometo para você que eu não vou demorar muito, para não ser muito exaustivo, né, para você. E quem sabe você ter alguma coisa também para fazer depois disso aqui, né? Então você vai ficar comigo aqui para adorar ao Senhor, exaltar o nome do Todo-Poderoso, com muitos hinos bonitos aqui, com a participação, né, de pessoas especiais que poderão estar aqui chegando e se juntando a nós para adorar ao Senhor. Seja bem-vindo, meu amigo Rock, você que está aí também, já chegou para assistir, para adorar ao Senhor também conosco. Então fique aí à vontade para adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus amado, poderoso, querido, te louvo, te adoro, te exalto, Senhor. Peço-te permissão, peço-te licença para entrar na tua presença, para poder fazer este culto aqui ao vivo no Facebook. Peço ao Ti que te abençoe a minha vida, a vida de todos aqueles que irão me assistir e aqueles que já estão assistindo neste exato momento. Que o Senhor venha cobrir de bênçãos, venha dar livramento, venha saciar a sede, matar a fome daquele que precisa, meu Pai, pois precisamos muito do Senhor. Esteja conosco, nos abençoando e falando poderosamente. Eu creio na resposta, creio no teu poder e é por isso que estou aqui para te bendizer e adorar. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a fazer o melhor para ti, porque o Senhor merece o melhor da nossa adoração. Amém. Então vamos juntos louvar ao Senhor com belos hinos de louvor, adorando a Ele nessa noite. Já está começando o culto na rádio também, que foi marcado para este horário, né, às 6h45. Estamos aí um pouquinho atrasados, mas estamos começando assim mesmo, né, porque compromisso é compromisso, e eu tenho um compromisso com Deus e depois com você, meu amigo e minha amiga. Adoramos o Senhor com o lindo hino aqui, apenas um minuto em tua presença. É apenas um minuto na presença do Senhor Jesus. Vale mais do que a vida inteira sem Deus. Cante ao Senhor. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Jesus,
o seu nome é lindo, eu quero mais de ti. Quero viver mais pra ti. Quero andar mais contigo. Quero andar mais e mais viver a tua presença, Senhor. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Jesus. Vale mais um minuto na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Porque esse minuto que você fica na presença de Deus, ele é muito valorizado. Se você consegue ficar um minuto na presença de Deus, você não quer ficar somente um minuto, você quer ficar a vida inteira. Você quer ficar o tempo inteiro adorando a Ele, porque estar diante de Deus é estar diante de um ser inigualável, de um ser que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Então não tenha pressa de sair da presença de Deus. Continue na presença de Deus, multiplique esse minuto que transforme em toda a sua vida, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus mais ainda, porque aqui você está para adorar a Deus, exaltar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as promessas que foi feita a você, foi feita a mim. Amém? Sim, glória a Deus. Sim, glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Tu queres viver em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só
somente dele o teu coração. Ei, que louvor bonito, maravilhoso. É isso aí, Deus tem os melhores sonhos para você. Se Deus sonhou com você, se Deus sonhou um projeto para a sua vida, saiba que esse projeto vai acontecer na sua vida, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Então nosso Deus, ele cumpre aquilo que ele faz. Ele jamais deixa uma das suas palavras, sequer uma das suas palavras cair por terra. Sabemos que nós temos mais de 3.000 promessas na Bíblia. E uma dessas promessas, elas são para você. Uma dessas promessas, elas são para mim. Então, Deus prometeu, se nós andarmos nos seus caminhos, em fidelidade, em santidade, as promessas acompanharão as nossas vidas. Então, somente, meus queridos, cremos que Deus está conosco para nos abençoar. Mais um louvor para a gente aí, né? Meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Vamos orar ao Senhor que esse lindo cântico, primeira essência, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus sonhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o quê? O desejo de te adorar. Nunca, nunca, nunca. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero
jardim particular. Aleluia! É, Jesus, precisamos ser resgatados para te adorar, para assim fazermos, darmos para ti um cheiro suave da nossa adoração, o melhor do perfume que existe no jardim. Assim tem que ser a nossa adoração a ti, que suba em cheiro suave diante de ti, para que o Senhor possa receber-nos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos um bom perfume para ti. Receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Vamos ler aqui uma epístola de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4. Essa epístola, a epístola de Pedro, é uma epístola que nós estamos lendo todos os dias na programação da Rádio JB, no programa Manhã Feliz. E também estamos lendo o livro dos Salmos. Logo, logo estaremos enviando para vocês o Salmos de número 119. É um salmo muito lindo que fala do anelo, né, do anelo de Davi pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos testemunhos do Senhor. E hoje nós lemos aqui em Pedro, vou ler aqui para vocês de novo, Pedro falando. Depois estaremos também ouvindo o nosso pastor Luciano, esse que ministrou tocando aqui, né, os louvores, trazendo também uma porção da palavra de Deus para nosso coração. A Bíblia fala assim que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você é de Deus? É por isso que você parou aqui para ouvir a palavra de Deus, porque você é de Deus. Seja bem-vinda, Suzana, Rogério, Daniel, Joel e todos vocês que estão aí ouvindo a Rádio JB nessa live abençoada no Facebook. Um abraço a todos, os abençoe. Aqui no 1 Pedro, capítulo 4, fala assim: ora, pois, já que desceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros para uns com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse, né? Ou tivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque
sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus desta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro conheça por nós qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também aos que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhes a sua alma como fiel Criador, fazendo bem. Então foi essa epístola que eu li no capítulo 4, que eu li hoje no programa Manhã Feliz. Você viu o programa dessa manhã, você pôde ver, né, essa leitura maravilhosa, ensinamento para nós, acordarmos mais ainda, né, mantermos-nos em oração, sempre reforçando aquela parte, irmãos, de nós amarmos cordialmente, ardentemente uns aos outros. Quanto mais você amar alguém, com toda a sua força, com todo o seu amor, você estará bem sucedido, né? Quanto mais você se preocupar em amar alguém, principalmente aquele alguém que você percebe que não gosta de você, você preocupar em amar essa pessoa, você estará dentro da lei de Cristo. É a lei do amor. Então, e nós estamos vivendo dias, na verdade, vivendo dias, desde que nós aceitamos a fé, nós passamos por provas. E não é de estranhar, como o apóstolo Pedro fala aqui, que as provas nos sucedam. Por quê? Nos sucedem. Por quê? Porque faz parte do cristão ser provado. Faz parte do cristão padecer. Faz parte da vida do cristão viver uma vida de prova. Então, não é comum você passar por prova. Entendeu? De prova que a gente passar dentro por amor a Cristo e por viver o Evangelho de Cristo, isso é comum. Não podemos estranhar, né? Mas o importante é que nós temos que vencer essas provas para a gente poder alcançar, né, a estatura de varão perfeito, para a gente poder alcançar sempre a misericórdia de Deus. Então, olha uma das vantagens aqui, ó, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio alheio. Mas se padece como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já então, você não está padecendo porque você matou, porque você roubou, porque você pecou. Você está padecendo por amor de Cristo. Então você está padecendo, você tem que glorificar a Deus por causa disso, né? Então vamos agora, né, passar para outra parte maravilhosa desse culto e finalizar, né, esse culto tão pequenininho, mas tão aconchegante, né, com você me assistindo, e tão maravilhoso estar na sua companhia, estar na sua casa, quem sabe estar na sua, eu acho que eu tô na sua, posso estar na sua casa, posso estar na rua, né, posso estar em alguma praça, você talvez na praça assistindo, qualquer lugar. Importante que você está me assistindo, e eu agradeço a sua audiência aqui, me ouvindo e me assistindo. Pastor Luciano vai estar trazendo agora uma mensagem, né, ao seu coração, para complementar mais, né, aquilo que eu falei e também aquilo também que ele sentiu no coração de falar, que Deus tocar nele, aí vai ser ministrado aí para a honra e para a glória do Senhor. Então, quanto mais palavras a gente ouvir da nossa vida, a gente vai adquirindo mais conhecimento. E tem um fato que diz que a gente aprende mais ouvindo e repetindo. Quanto mais se repete algo, a gente aprende mais. É como você que é cantor, né? Você que é cantora, como você canta uma música mais de uma vez, até mais quantas vezes puder você cantar, você vai aprender a cantar aquela música de cor.
Assim a palavra de Deus, quando mais você lê-la, você vai saber e decorar. E ao decorar, você vai procurar lembrar e vai procurar viver aquilo que está sendo falado e aquilo que você está sendo ouvido, né? Aquilo que você está lendo. Luciano. Boa noite, queridos. Graça e paz de Cristo a todos vocês. Um prazer estar aqui, podendo ter essa oportunidade de falar, né, da palavra de Deus, falar do amor de Deus. É sempre um privilégio, uma honra poder falar da palavra de Deus. E eu quero desejar a você que está aí nos ouvindo e nos vendo, quero desejar a você uma boa noite na presença de Deus, que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. E eu gostaria de dizer para você que é muito bom podermos ter esse momento, ter esse privilégio de poder estar cultuando ao Senhor, mesmo em nossos lares, em nossas casas. E eu gostaria de compartilhar uma palavra no seu coração. Se você tiver a sua Bíblia, gostaria de convidá-lo, por gentileza, para que você pegue a sua Bíblia. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra poderosa para nos revelar aqui nessa noite. E eu quero compartilhar com você e com a sua família. Se você tem a sua Bíblia em mãos, ou no seu aparelho de celular, no seu smartphone, abra aí agora no livro de Números. A palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite está no livro de Números, no capítulo 13 de Números. Se você começar em Gênesis, você vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É um dos 5 livros, né, conhecidos como o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então você começa aí de Gênesis, fica mais fácil para você estar encontrando. Números capítulo 13. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Homens, perdão. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E o Wi-Fi. Bom, queridos, boa noite. Desculpa aí, né? Tivemos uma falha técnica aí, mas vamos retornar aqui. Então nós lemos aqui Números capítulo 13, versículo 1 ao 3, e eu vou concluir aqui lendo o versículo. Então eu li aqui o versículo 33. Não sei se deu para você pegar aí, estamos tendo um probleminha aqui com a nossa internet, mas o versículo 33, só repetindo aí para quem não pegou, diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eu li Números capítulo 13, li os versículos de 1 a 3, e o último versículo aqui, eu li o versículo 33, que fala sobre uma palavra daqueles homens que eles se viram como gafanhotos. O tema dessa mensagem que eu queria compartilhar somos príncipes e não gafanhotos. Nós vamos falar aqui sobre a diferença entre príncipe e gafanhoto. E no começo, né, no começo desse texto, nós podemos observar que foi escolhido ali por Moisés, né, a mandado do Senhor, a separação de alguns homens para que fossem espiar a terra prometida. E aqui a história diz que esse povo que foi tirado do Egito por Moisés, né, pela mão forte de Deus e por Moisés, eles já haviam tido várias experiências no deserto com Deus. E você sabe muito bem que ao sair do Egito, Deus tinha uma promessa com aquele povo. E qual era a promessa? De eles herdarem a terra prometida.
Deus tinha uma terra prometida para eles. Porque ao sair do Egito, obviamente, eles não tinham lugar para morar. E como eles não tinham lugar para morar, Deus havia feito uma promessa de uma terra prometida para eles. Mas eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo, que Deus ele nunca vai te dar uma bênção sem você também ter a sua atitude. Não vai cair nada do céu para você. Nada vai acontecer se você também não fazer a sua parte com Deus. E é importante que nós entendamos essa verdade. E quando Deus falou que ia dar a terra prometida para eles, não seria assim, a terra não iria vir de mão beijada, eles teriam que conquistar aquela terra. Mas a terra já era deles. Você está entendendo aqui a palavra? Você que está me ouvindo aí, Deus tem uma promessa com você. Deus ele pode realizar os seus sonhos, os seus objetivos, mas é necessário também que você se esforce para conquistar. É necessário que você tenha ânimo. E a história diz que eles chegaram no deserto de Parã e fizeram um acampamento. E desse local onde eles se acamparam, o deserto de Parã, até a terra prometida, que Deus havia prometido a eles, faltavam apenas 40 dias de caminhada. Olhando os 40 dias, era algo bem pequeno pelo que eles já haviam passado. Então, o que nós podemos entender? Que faltava pouco tempo para eles tomarem posse da bênção. Poucos dias, 40 dias, eles estariam na terra prometida, que Deus havia prometido a eles. E eles chegaram nesse deserto de Parã. Chegando ali, Moisés deu essa ordem para que eles fossem. Aqueles 12 homens foram escolhidos para espiar a terra prometida, para ver como que era essa terra e assim trazer o relatório a Moisés e a liderança ali do povo de Israel. Enfim. Agora, vamos entrar aqui na nossa mensagem, porque aqui nós temos algumas revelações muito importantes. A primeira revelação que eu quero deixar para você nessa noite, ela está dentro do tema desse assunto que nós gafanhotos. A primeira revelação aqui é que você precisa entender que você não é um gafanhoto. Você é um príncipe de Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Você não é qualquer um. Você não é um zero à esquerda. Você não é uma pessoa desprezível. Pelo contrário, você é um príncipe de Deus. Você foi escolhido por Deus para que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas se você acompanhou comigo no capítulo 3, versículo 1, eu fiz questão de repetir para vocês, frisar a frase maioral entre eles. Lembra quando Moisés estava escolhendo os 12 espias? A Bíblia que diz que ele escolheu dentre os principais homens de Israel. Aqueles homens foram homens escolhidos a dedo. Não era qualquer um. Eram homens especiais, eram homens que tinham dons, que tinham talentos, homens capazes, que tinham capacidade de cumprir aquela missão. Então eles foram escolhidos a dedos, eram os maiorais entre o povo, eram os principais entre o povo de Israel. Mas lá no versículo 33, que nós fizemos questão de ler também, assim que eles chegaram na terra, 10 daqueles espias, não os 12, disseram o seguinte, que quando eles olharam para aquela terra, para as pessoas que moravam ali, para os habitantes daquela terra, lá no versículo 33 diz que eles olhavam e viam aqueles homens como gigantes. E ao ver aqueles homens como gigantes, gafanhotos. Você está entendendo aqui a mensagem? Naquele exato momento, o medo entrou no coração daqueles homens. O medo do desafio. Nós estamos aí diante de um grande desafio. Agora essa fase que
o mundo está vivendo é um grande desafio. E é comum o medo querer dominar os nossos corações. Mas aquele que é de Deus, aquele que tem convicção do seu chamado, da sua vida com Deus, ele não deixa que o medo entre no seu coração. Então não deixe o medo entrar no seu coração. Não importa a situação que você está vivendo agora, que você não é um gafanhoto, você é um príncipe de Deus, você foi escolhido por Deus. Aqueles homens eram príncipes, eram maiorais, eram os homens capacitados ali de Israel. Mas quando eles chegaram diante do desafio, diante da promessa, eles se enxergaram como gafanhotos. Então nós aprendemos aqui, a primeira lição é que nós não somos gafanhotos, nós somos príncipes de Deus. E, queridos, eu queria falar aqui sobre a síndrome do gafanhoto. A síndrome do gafanhoto é uma doença tão maligna, tão diabólica, que ela tem o poder de tentar impedir, atrapalhar as promessas e as bênçãos de Deus em nossa vida. Então, o Senhor, assim como Deus tinha uma promessa com aquele povo, Deus também tem promessa com você, comigo, conosco. Deus tem várias promessas. Deus tem um sonho maravilhoso para sonhar a nosso respeito. O profeta Jeremias diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então, o pensamento, o propósito que Deus tem para a sua vida é o melhor possível. O melhor possível. Mas a síndrome de gafanhoto é uma doença terrível que pode tentar atrapalhar as bênçãos de Deus na sua vida. E aqueles homens, eles foram acometidos pela síndrome de gafanhoto. E a síndrome de gafanhoto, como qualquer doença, ela tem os seus sintomas. E eu quero trazer aqui alguns sintomas da síndrome de gafanhoto dentro desse texto. O primeiro sintoma da síndrome de gafanhoto, se você estiver acompanhando comigo, com a sua Bíblia, aqui no capítulo 13, no versículo 27, diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui nós podemos contemplar a primeira síndrome, ou melhor, o primeiro sintoma da síndrome de gafanhoto. O primeiro sintoma é o quê? É a incredulidade e o medo. A incredulidade e o medo. Observem que ao retornarem aqueles espias, aqueles 12 espias, 10 deles trouxeram um relatório pessimista a Moisés e ao restante do povo. 2 daqueles 12 espias apenas permaneceram com relatório otimista e com fé. Mas 10 deles foram dominados pela incredulidade e pelo medo. Quando eles dizem assim para Moisés, eles chegam lá onde estava o acampamento, eles retornam de espiar a terra e chegam onde está o acampamento e diz assim para Moisés: tudo que você falou a respeito da terra é verdade. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos. É tudo verdade. Tudo aquilo que você falou. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas tem um porém. Os homens que habitam aquela terra são gigantes. E eles disseram ainda para Moisés: lá na terra não tem mais espaço algum para nós. E começaram a citar: a terra está toda ocupada. Vocês lembram? 29? Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e jebuseus habitam nas montanhas. Quer dizer, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: não há mais espaço para nós. Então, o primeiro sintoma aqui da síndrome de gafanhoto
é que a incredulidade entrou no coração deles. Porque se Deus havia dito, se eles estavam com a verdade, com a promessa de que a terra era deles, até aquela promessa era uma promessa real, foi Deus que falou. Agora aqui eles estavam dizendo, olha, não tem mais espaço para nós. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o primeiro sintoma da síndrome de gafanhoto é o medo e a incredulidade. Talvez você que está me ouvindo aí, você tenha uma grande promessa de Deus na sua vida. Mas você deixou a incredulidade e o medo entrar no seu coração. E quando isso aconteceu, você começou a pensar como esses homens aqui. Não tem espaço para mim. Eu não tenho chance alguma. Eu não sei quais são os seus projetos de vida, quais são os seus planos de vida, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que você deve vencer esse sentimento. Não permita que a incredulidade e o medo domine seu coração. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de moderação e de amor, como diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo. Então, primeiro sintoma aqui, incredulidade e medo. Para eles não tinha mais espaço naquela terra, eles não teriam chance alguma. O segundo sintoma da síndrome de gafanhoto está aqui no versículo do capítulo 13, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Está aqui o segundo sintoma da síndrome de gafanhoto. Complexo de inferioridade. Eles disseram assim para Moisés, Moisés, tudo que Deus falou é verdade, mas nós não podemos subir contra aqueles homens, porque eles são mais fortes do que nós. Então, o segundo sintoma aqui da síndrome de gafanhoto, complexo de inferioridade. Quantas pessoas que têm desistido dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas de Deus, por causa do complexo de inferioridade. Têm se sentido complexadas, achando que não têm condições, como eles disseram aqui, nós não podemos subir contra aqueles homens, porque eles são mais fortes do que nós. Quantos têm desistido por causa das comparações? Deus não quer que você faça comparação, Deus não quer que você compare a sua vida com ninguém. Você não é melhor. Diante de Deus, todos nós temos as oportunidades. E eles se deixaram dominar pelo complexo de inferioridade. Porque eles são mais fortes do que nós. Querido, a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo? Deus é com você? Então, não há lugar para complexo de inferioridade na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo também fala-nos uma palavra lá em 1 Coríntios. Ele diz assim que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas frágeis deste mundo para confundir as fortes. Então, não deixe o complexo de inferioridade entrar na sua mente, no seu coração. Você não é pior do que as pessoas. Deus pode te capacitar. As promessas, os projetos de Deus que estão no seu coração podem se cumprir, podem se realizar. Deus tem promessa para a sua vida. Os sonhos de Deus para a sua vida são os melhores possíveis. E você não pode dar lugar ao complexo de inferioridade. Você não é pior do que ninguém. Você é o melhor de Deus. Você não é gafanhoto. Você é um príncipe de Deus. É uma princesa de Deus. E não se entregue ao complexo de inferioridade. Uma coisa muito negativa que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas em poucos minutos é o problema da comparação. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado como obstáculo dos nossos sonhos e projetos são as comparações. Quando você começa a se comparar demais com outras pessoas, você acaba criando um bloqueio no seu crescimento, no seu progresso espiritual. E foi o que aconteceu com eles. Devido à comparação que eles fizeram, eles começaram a se comparar com aqueles homens e acharam que aqueles homens eram mais fortes do que eles.
E isso é algo negativo que acontece na vida de muitas pessoas. Muitos começam a se comparar. Ah, eu sou mais fraco, eles são mais fortes. Eu não tenho habilidades, eu não tenho condições. Muitos começam a se comparar. E a comparação é algo negativo. E nós vamos aqui então, sintoma da síndrome de gafanhoto. Nós falamos aqui, o primeiro sintoma foi a incredulidade e o medo. Segundo sintoma, complexo de inferioridade. Terceiro sintoma, versículo 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Observem que aparece aqui o outro sintoma da síndrome de gafanhoto, que é quando a visão distorcida da realidade é quando a pessoa vê algo que não é real. Começa a ver algo. A visão distorcida da realidade, ela traz algo negativo. Aqui diz que aqueles homens começaram a infamar a terra. E eles começaram a dizer que aquela terra, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é uma terra que consome os seus moradores. A visão distorcida da realidade leva as pessoas a perder a visão da promessa de Deus para colocar essa visão nos obstáculos e nas dificuldades. Então, visão distorcida da realidade também significa isso. É quando você deixa de olhar para a promessa de Deus e começa a maximizar, a supervalorizar os gigantes, as dificuldades e os desafios que estão diante de você. Então eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Eles eram príncipes e estavam se vendo como gafanhotos. Quantas pessoas que estão me ouvindo, me vendo também, que pensam, às vezes deixa esse pensamento entrar na sua mente, no seu coração. Você começa a se ver não como Deus te vê. Você começa a se ver como os homens te vê. E os homens, lembre-se que os homens têm seu ponto de vista. Até o profeta Samuel, quando foi lá ungir um rei na casa de Jessé, ele errou. Ele viu o primeiro irmão de Davi que apareceu de grande estatura, de boa aparência, e pensou logo, esse será o rei de Israel. E Deus falou, não, não é esse aí não. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu olho para o coração. Então, querido, visão distorcida da realidade. Não deixe ser enganado por essa visão distorcida da realidade. Não deixe. Eles viam como gafanhotos, mas eles eram príncipes. Amém? Então, Deus te abençoe. Esses aí foram alguns sintomas da síndrome de gafanhoto. Eu queria falar aqui agora sobre as consequências da síndrome de gafanhoto. É tão perigosa essa doença que ela traz consequências. E eu vou encerrar aqui trazendo essas consequências. E a primeira consequência que trouxe a síndrome de gafanhoto, no capítulo 14 aí do livro de Números, quando eles retornaram para trazer o relatório, e eles transmitiram aquele relatório para Moisés e para toda a liderança de Israel e para o povo de Israel, a primeira coisa que aconteceu ali, a primeira consequência da síndrome de gafanhoto, é que a síndrome de gafanhoto, ela produz o desespero. Ela aniquila toda chance de esperança. No capítulo 14, versículo 1 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Veja a primeira consequência da síndrome de gafanhoto. O povo chorou naquela mesma noite. A síndrome de gafanhoto trouxe desespero, choro. Então você que está me ouvindo, não deixe essa síndrome de gafanhoto dominar sua mente e seu coração. Por quê? Porque além de você ficar desesperado, sem esperança, você pode prejudicar aqueles que estão ao seu redor. Você que é uma liderança, você que é líder de igreja, líder de ministério na sua igreja, você que é um pai de família, uma mãe de família, você que é um gerente lá da sua loja, da sua empresa, você é um líder. Você não pode deixar-se levar pela síndrome de gafanhoto, porque senão você pode levar outros ao desespero. Mantenha-se firme, pulso firme, foco, fé em Deus, nos momentos de crise. A segunda consequência da síndrome de gafanhoto, versículo 2, diz assim:
capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Segunda consequência da síndrome de gafanhoto: gerou entre o povo a murmuração. Observem que mais uma consequência terrível da síndrome de gafanhoto: murmuração. O povo começou a murmurar, começou a reclamar. Morrêramos na terra do Egito, ah, se morrêramos neste deserto. Eles preferiam morrer lá no Egito, morrer no deserto. Era a murmuração deles. Quantas pessoas estão na igreja e quando passa por uma luta, por uma tribulação, até pensa, até diz assim: quando eu não era crente, quando eu não estava na igreja, não tinha tanta luta, tanto problema. Por que na igreja tem tanto problema? O Senhor Jesus, ele disse: no mundo escolheu, Deus te chamou, por isso que você passa luta, por isso que você é tentado, por isso que o diabo te perturba, por isso que a tentação te persegue, porque você é uma pessoa que escolheu fazer a vontade de Deus, e por isso que você sofre. Mas não dê lugar à murmuração. Agradeça sempre a Deus, agradeça pelo alimento que você tem, pela casa onde você mora, agradeça pela família que você tem, agradeça por todos os benefícios que o Senhor tem feito em sua vida. Não se esqueça disso. E eu encerro aqui com a terceira consequência da síndrome de gafanhoto, que eu considero essa a pior de todas. É que a síndrome do povo, sabe o quê? A apostasia. O 3 do capítulo 14 diz assim: por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha a proposta deles. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra para morrermos aqui? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles queriam voltar para o passado, para a vida velha. Isso aqui é o que? Isso aqui é apostasia. A palavra apostasia significa o desvio da verdadeira fé. Desvio da verdadeira fé. Porque Deus não fez como elas queriam. E na verdade Ele não vai fazer porque nosso soberano, nosso Deus é soberano. E quantas pessoas que apostataram da fé, estão se apostatando da fé, negando a verdadeira fé. Olha o que eles disseram: melhor seríamos voltarmos para o Egito. Apostatar é isso também, significa isso também, voltar, olhar para trás, desistir, desanimar. Hebreus capítulo 10 diz assim: o justo verá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A apostasia, ela traz dois aspectos. O primeiro aspecto da apostasia é a apostasia moral. Segundo, se define como aquela atitude do cristão que já foi liberto, já foi purificado pelo sangue de Jesus, é salvo na pessoa de Cristo, ama Jesus, ama Deus, e de repente esse cristão começa a praticar os pecados que ele praticava no passado. Ele começa a ter desejo de fazer coisas que ele fazia no passado que eram pecaminosas diante de Deus. Então a apostasia moral é isso. É quando a pessoa desvia da verdadeira fé e começa a praticar as coisas erradas. Aqui na segunda carta de Pedro, existe uma referência bíblica sobre o que é apostasia moral. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, nós já estamos quase concluindo. No capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20 diz assim: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando de nós aí, crentes,
forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Então isso aqui é o quê? Essa referência bíblica aqui está relacionada à apostasia moral. Pedro diz assim: se depois de ter escapado das corrupções do mundo, é a nossa situação. Um dia Jesus nos libertou das coisas erradas, das corrupções do mundo, nos libertou da mentira, do engano, nos limpou, nos lavou. Aí ele diz assim: e depois forem outra vez envolvidos nelas, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Apostasia moral é quando o crente ele volta a praticar os pecados do passado. E o outro aspecto da apostasia é a apostasia bíblica, teológica. O que seria apostasia bíblica teológica? É quando o cristão ele deixa de obedecer os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos e começa a se desviar, dando ouvidos a falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, ensinamentos hereges, ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Começa a crer, como Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, quantas pessoas que têm deixado a sã doutrina da palavra de Deus, têm deixado os ensinos de Cristo, dos apóstolos, e têm se envolvido com falsas doutrinas, falsos ensinos, ensinos que não estão na Bíblia, que não estão na palavra de Deus. Quantas pessoas que têm interpretado a Bíblia a seu bel prazer. Um certo teólogo chegou a dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por que ele disse isso? Não por causa da Bíblia em si, mas por causa da interpretação de muitos. Às vezes, através de um texto bíblico, alguém pode criar uma religião, pode criar uma doutrina, através da sua falsa interpretação. Cuidado, bíblica teológica. Cuidado com o que você está praticando em nome de Deus, em nome de Jesus. Se tem base bíblica, glória a Deus, continue. Mas se não tem, sai fora. Pregue o verdadeiro evangelho, viva o verdadeiro evangelho. E se você frequenta uma igreja que não prega a palavra de Deus com verdade, se você está sendo pastoreado, mentoreado por alguém que não está pregando a Bíblia com verdade, você descobriu que há erros nessas mensagens, nessas pregações, não condiz com a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 18, falando sobre a Babilônia, lá diz assim: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Então, procure frequentar uma igreja que pregue a palavra de Deus com verdade. Não é a igreja que salva, não é a religião, mas nós devemos congregar em um lugar que ensina a Bíblia, que ensina a verdade pura da palavra de Deus. Não com heresias, não com falsas doutrinas. Cuidado, porque se você se alimentar de falsas doutrinas, você pode se apostatar através da apostasia bíblica teológica. Então, a terceira e última consequência aqui que trouxe a síndrome de gafanhotos foi a apostasia. Então, querido, que Deus te abençoe. E como toda doença tem a sua cura, precisa da cura, ali nós observamos que havia 2 espias que não foram contaminados, que foi Josué e Caleb. E a Bíblia diz aqui no capítulo 13, né? 13, então Caleb fez calar perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto todo mundo ali estava contaminado com a síndrome de gafanhoto, pensando em desistir, em desanimar, em descrer das promessas de Deus, levanta-se Caleb, Josué e Caleb, e diz: calai-vos, calai-vos, não dê ouvidos a palavras negativas, a palavras que não condiz com a palavra de Deus.
E ele disse aqui, olha, subamos animosamente, tenhamos convicção de que a terra é nossa, foi Deus que nos deu. Tenha convicção, não deixe ninguém desviar você do plano, do propósito que Deus tem para a sua vida. Que Ele tem para nós, que não é nesta vida, é o céu com o Senhor. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para a sua vida. Não é que nada e ninguém venha desviar você. Lembra que eu falei aqui que faltavam apenas 40 dias para eles tomarem posse da terra? Poucos dias faltavam. Estavam pertinho da bênção. Mas por causa desse vacilo, a Bíblia diz que todos esses que murmuraram, todos esses que foram contaminados pela síndrome de gafanhoto, morreram no deserto. Todos que foram dominados pela incredulidade e o medo, todos que murmuraram, todos que se apostataram da fé ali, que murmuraram contra a sua liderança, eles não herdaram a terra prometida, a não ser aqueles de 20 anos para baixo, os mais novos, e também Josué e Calebe, que mantiveram um testemunho otimista em relação à promessa de Deus. Querido, tenha fé nas promessas de Deus. Creia que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Prepare a igreja, prepara o Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo, pelas bandejas deste mundo, pelas ofertas deste mundo. Fica firme no seu propósito com Deus. E Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e disseram, vamos subir e vamos conquistar a terra, porque foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Deus cumpre todas as suas promessas. Aqui no livro de Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria? Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, aqui nessa live de hoje, nesse culto ao vivo. Eu espero, meu desejo é que nós possamos permanecer firmes em Cristo, firmes no Senhor Jesus. Que você permaneça firme, independente das circunstâncias, da situação que você tem enfrentado. Vença a síndrome de gafanhoto. Não deixe a doença de gafanhoto entrar na sua mente e no seu coração. Mantenha-se firme no propósito da palavra de Deus, no propósito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus continue te orientando, que o Espírito Santo de Deus continue te orientando, te guiando, que o nosso Deus continue abençoando você, toda a sua casa, toda a sua família, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Um abraço aqui do seu amigo aqui da cidade de Betim, Minas Gerais. É isso aí, meus amigos, meus irmãos, todos acabaram de ouvir a ministração da palavra de Deus. Eu quero cantar um hino, né, que cada mensagem gera um hino, né, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, né, e assim nós temos para cada palavra um hino que nos faz entender melhor, né, o assunto da palavra de Deus, a mensagem. Então, meu amigo, você ouviu, né? Não seja gafanhoto, não deixe a síndrome do gafanhoto te tocar, né? Chegar até você. Quero que valorize, né? Você não pode ter complexo nenhum. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo que as inexprimíveis
pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim te falar o valor que você tem. Venho falar o valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Levanta aí. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move. Você tem o valor. É isso aí, obrigado você que assistiu até agora o culto da Rádio também. Não somente assistiu, mas também participou aí, né? Louvando e conosco nesse mesmo horário. Mas qualquer coisa estarei te avisando, né? Senhor, te agradeço por tudo, por cada palavra falada, por ti, pela força que o Senhor tem nos dado de estar aqui, compartilhando com os irmãos da tua palavra e também levando cada um te louvar e te adorar, meu Pai. Pois essa é a nossa função, de levar as pessoas a te adorar. E assim eu agradeço a ti por cada um que o Senhor venha trazer saúde, venha trazer paz, venha trazer bênçãos para a vida de cada um que tem me acompanhado, daqueles que ainda vão acompanhar essa live, tanto no Facebook como no YouTube. E assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. E você que ainda não está inscrito no canal da Rádio JB, vai lá, né? Coloca assim, Rádio JB Gospel /YouTube, seu WhatsApp da Rádio JB. Um grande abraço, fique com Deus.